Olá, seja bem-vindo ao Licita News Online. Vamos dar continuidade ao curso prático do cálculo do preço inexequível. Hoje vamos focar a aula de número 3. Digo a você que a aula de número 3 é muito parecida com a aula de número 2, porque nós vamos para um case número 2, nós vamos praticar o preço inexequível. Gostaria muito de saber de você, se você está gostando da aula, né? Como que você assimilou essas informações. Elas já são mais, como digamos assim, direcionadas à arte do ataque e defesa em processo licitatório, né? Como combater o preço inexequível. Recapitulando, na aula número 1 nós fizemos uma base, explicamos que ele existe, mostramos que a legislação aponta o preço inexequível, que a doutrina fala do preço inexequível e que a jurisprudência, desde o Tribunal de Contas da União, como um Tribunal Regional Federal, como um Superior Tribunal de Justiça, reconhece a prática do preço inexequível, né? O que você vê que a jurisprudência defende é que antes da desclassificação deve ser dado, deve ser concedido o direito de resposta ao licitante que pratica o preço inexequível, ou seja, o contraditório, a ampla defesa. Esse seria aí o bônus que ele tem. Mas, pessoal, vou dizer a vocês uma grande verdade. Quando apontamos um preço inexequível, o licitante que o pratica não se defende, porque ele não tem como abrir preço de preço inexequível. Se ele for colocar isso na caneta, ele sabe que o preço é inexequível. As formas que ele utiliza para praticar um preço inexequível, elas são muito conhecidas no mercado. Vou dar exemplo para vocês. Como que alguém pode vender algo mais barato? Sonegando imposto. Isso é fraude fiscal. Comercializando produtos oriundos de atos ilícitos, como carga roubada, né? É o que mais a gente vê aí, cargas roubadas, entre aspas, sendo lavado esse dinheiro dentro de operações de venda com o governo. Então não tenho como comprovar que isso é lícito. Então todas as vezes que atacamos, 99% eles não se defendem, porque não existe álibi, prova material para dizer que algo é exequível. Tá? Então vamos para mais uma aula hoje e focar. Mais uma vez, se não imprimiu, dá um pause no vídeo agora e imprima a apostila. Vamos precisar fazer anotações, ok? Continuando, vamos iniciar nossa aula. Senhores, vamos recapitular? Lei número 8666/1993, Lei Geral de Licitação. Artigo 48. Serão desclassificadas, inciso 1, as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório, ou seja, as propostas que não atendam às exigências no edital de licitação. Inciso 2, propostas com valor global superior ao limite estabelecido. Sobrepreço, não é o nosso foco. Ou, agora é o nosso foco, com preços manifestamente inexequíveis, o preço inexequível, assim considerado aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Condições essas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Então, pessoal, no inciso número 2, deixa muito claro que existe o preço sobrepreço e existe o preço inexequível. O que eu preciso fazer agora? Apontar o preço inexequível. O que cabe ao licitante que pratica o preço inexequível? A garantia da defesa, do contraditório, dele comprovar que aquilo não é inexequível. Ou seja, o ônus da prova é dele. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2 deste artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para compra de qualquer produto, compra de qualquer serviço, ou seja, para a compra da coisa, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Ou seja, 70% do menor dos seguintes valores. Então vamos lá, vamos focar nisso agora. A linha A, média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. Então eu vou ter que pegar as propostas válidas e analisar elas. Somente vou analisar as propostas que estão 50% acima do valor da administração. Isso está previsto na linha B, ok? Valor orçado pela administração. Vamos lá, pessoal.
Por favor, foquem. O que é uma proposta válida para eu calcular preço inexequível? Vamos chamar de proposta final, a última proposta. Então, carta convite, tomada de preço, concorrência pública é a proposta apresentada, porque não cabe negociação. Apresenta as propostas, eu tenho um rol de classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e essas propostas vão me servir para trabalhar o preço inexequível. Isso é muito fácil. Carta convite, tomada de preço, concorrência. Pregão presencial, pregão eletrônico. Por favor, pregão presencial, pregão eletrônico. As propostas para avaliar o preço inexequível são as últimas propostas negociadas, ou seja, o último lance ofertado pelo licitante. Então, o seu último lance, que lhe coloca no rol de classificação, é o lance que eu vou utilizar para calcular o preço inexequível. Não vamos confundir o último lance apresentado com a proposta cadastrada inicialmente. Se é um pregão presencial, se entrega a proposta escrita e depois tem a fase de lance. Eu vou utilizar o último lance. Se é um pregão eletrônico, eu cadastro minha proposta eletrônica. Eu vou utilizar o último lance cadastrado para fins de cálculo de preço inexequível. Fui claro com vocês? Se atentar muito a essa dica. Vamos localizar o preço ossado. Aula passada, foquei nisso. Nessa aula vamos fazer um remember. De posse do edital de licitação, você deve verificar qual o valor ossado pela administração pública. No edital, ele pode ser localizado como valor ossado ou valor máximo a ser praticado na licitação. Importante ainda lembrar a todos vocês que o valor ossado pela administração é calculado pela média de propostas enviadas por licitantes convidados no ato de formação do processo para fornecer cotação de preço ou estimativa de preço. Então vocês têm que lembrar lá da aula número 1, quando eu falei daquele cálculo da solicitação de propostas, que a administração às vezes erra, coloca um edital no mercado com preço muito baixo ou com preço muito alto. Ou seja, o preço inexequível ele pode nascer nas mãos da administração, como também o sobrepreço pode nascer nas mãos da administração. O valor ossado pela administração, quando não é informado no edital de licitação, estará no processo de licitação, sendo necessário que você, parte interessada, dê vista ao processo. Como eu falei, 70% a 80% da administração pública hoje já publica o valor máximo a ser adquirido, o valor ossado, nos termos de referência, nos projetos básicos. Mas esses 20% e 30% que ainda detém, entre aspas, um sigilo desse preço, eu consigo esse preço pedindo vistas ao processo de licitação, ok? Mas esse preço tem que ser público, até porque eu tenho que fazer o cálculo do preço inexequível. E sem esse preço, eu não tenho como fazer o cálculo. Seguindo. Então, localizar o preço. Eu localizei. O preço ossado pela administração nesse exemplo agora é de R$ 950 mil. Então, esse é o preço que a administração pretende pagar pela compra da coisa, da prestação de serviço, do objeto. Ou seja, ela quer comprar algo por R$ 950 mil. Mais uma vez, é importante destacar que a administração pública chegou a esse preço de 950 mil por meio de estimativas de preço, cotação de preço ou preços registrados recentemente em outras licitações, tá? Eles utilizam muito isso. Então ela sabe que o preço médio de mercado hoje é de 950 mil reais. Vamos para a segunda parte. Ok, pessoal, então eu tenho o preço de 950 mil reais nesse exemplo. É o valor orçado pela administração, 950 mil. A lei diz que eu tenho que pegar 50% do valor orçado pela administração. Então, 50% de 950 mil, eu tenho 475 mil. 50% do valor orçado pela administração pública é igual a 475 mil. Esse 475 mil, eu vou utilizar ele para analisar as propostas de todos os licitantes, para ver qual dessas propostas nós vamos construir a média aritmética de preço das propostas apresentadas. Então essa primeira fase é muito fácil. Eu localizo o preço orçado pela administração, 50% desse valor, 475 mil reais. Fechamos? Vamos para a segunda fase. Agora olha lá, proposta número 1, 150 mil reais. Proposta número 2, 210 mil reais. Proposta número 3, 299 mil reais.
Proposta número 4, 350 mil reais. Proposta número 5, 450 mil reais. Todas essas propostas que eu destaquei agora, elas estão abaixo de 50% do valor orçado pela administração. Ou seja, as propostas dos licitantes cujos valores sejam iguais ou inferiores a 50% do valor orçado pela administração estarão fora da média. 50% do valor orçado pela administração é igual a 475 mil reais. Então essas propostas, não que elas estejam desclassificadas, elas não vão participar da produção da média, ok? Quais são as propostas que estão acima dos 50%? A proposta número 6 com 620 mil reais e a proposta número 7 com 730 mil reais. Seus valores são superiores. Essas duas propostas vão formar a média aritmética dos preços dos licitantes, para que nós possamos verificar o preço inexequível, ok? Então, retiramos a proposta 1 a 5 e vamos com duas propostas para calcular o preço médio aritmético dos licitantes. Próximo passo. Proposta número 6, 620 mil. Proposta número 7, 730 mil. Somando as duas propostas, eu tenho um valor de 1.350.000. Como só são duas, divido por 2. Eu tenho 675 mil como o valor médio das propostas. Então, cheguei a 675 mil, valor médio das propostas. Então, eu já tenho o valor orçado da administração e eu já tenho o valor médio das propostas. Tenho as duas, como é que se diz, mais claro para vocês. Eu tenho os dois valores que vão ser essenciais para apontar o preço inexequível, o qual vou localizar no próximo slide. Então vamos lá. Localizar 70% do menor valor. Vamos lá? Valor orçado pela administração, 950 mil reais. Valor médio aritmético das propostas válidas, 675 mil reais. Pronto, qual que é o meu menor valor? 675 mil reais. Mais uma vez, Lei 8666/1993, artigo 48, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2 desse artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço, para a compra de qualquer coisa, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores, ou valor orçado pela administração, ou média aritmética das propostas de preço. Qual é o menor valor que nós temos aqui? 675 mil reais, que foi auferido do valor médio aritmético das propostas válidas. Então é em cima desse valor que nós vamos trabalhar agora. Seguindo, valor médio aritmético das propostas, 675 mil reais. Então ele se transforma no meu valor de referência. Valor de referência é igual a 70% de 675 mil reais, R$ 472.500. Então, em atendimento à Lei 8666/93, artigo 48, parágrafo 1º, eu posso ler assim. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2 desse artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para compra de qualquer coisa, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. No caso em questão, valor médio aritmético das propostas. Então, 70% de 675 mil reais, R$ 472.500. Pronto, eu tenho o que nós chamamos de linha de corte, valor de referência, para apontar qual a proposta é exequível e qual é inexequível. Vamos pegar esses R$ 472.500 agora e levar ele para o próximo passo. Vamos analisar as propostas? Proposta número 1, 150 mil reais. Ela é igual a 472.500? Não. Proposta número 2, 210 mil reais. Inferior a 472.500. Proposta número 3, 299 mil reais. Também inferior a 472.500. Proposta número 4, 350 mil reais. Também inferior a 472.500. Proposta número 5, 450 mil reais. Também inferior a R$ 472.500. Proposta número 6, 520 mil. Opa, superior a R$ 472.500. Proposta número 7, 530 mil. Também superior a R$ 472.500. Viram que, olhando agora rapidamente, já conseguimos visualizar que existem propostas inferiores a R$ 472.500. Isso nos leva a uma nova fase.
6. Identificar o preço inexequível. Então, proposta número 1, R$150 mil é inexequível. Proposta número 2, de R$210 mil é inexequível. Proposta número 3, de R$299 mil é inexequível. Proposta número 4, de R$350 mil também é inexequível. E proposta número 5, de R$450 mil também é inexequível. Por quê? Porque essas propostas estão inferiores a 70% do valor médio aritmético das propostas apresentadas conforme construímos aqui. Propostas exequíveis, a de número 6 e a de número 7. A de número 6 com R$520 mil e a de número 7 com R$530 mil. Pronto. Viram quantas propostas inexequíveis temos nesse exemplo? 5. O que eu tenho agora? Proposta número 6, R$520 mil, proposta vencedora da licitação. Ela ganhou. Mas já que eu trabalhei o preço inexequível, será que esse preço de R$520 mil é mesmo inexequível? Aí a lei coloca o X da questão. Vamos verificar? Parágrafo 2º do artigo 48, inciso 2. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior, ou seja, já tiramos os inexequíveis, cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor a que se refere as alíneas A e B, A, média aritmética dos preços praticados pelos licitantes, B, valor orçado pela administração, será exigida para assinatura do contrato prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. Vamos praticar. Valor orçado pela administração pública, R$950 mil. Valor médio aritmético das propostas válidas, R$675 mil. Mais uma vez eu tenho o quê? Menor preço, valor médio aritmético das propostas válidas, R$675 mil. Próxima fase. Valor médio aritmético das propostas, R$675 mil. Vamos gerar o valor de referência. 80% de R$675 mil, R$540 mil. Então eu tenho mais uma vez o valor de referência, que agora é de R$540 mil. O que eu tenho que fazer agora? Vamos lá, pessoal, comparar valores agora. 80% do valor médio aritmético das propostas válidas é igual a R$540 mil. Então, valor de referência, R$540 mil. Valor da proposta, R$520 mil. Vejam já visualmente que o valor da proposta ele está menor que o valor de referência. Então, o valor da avaliação é igual a R$540 mil menos R$520 mil. Eu tenho um valor da avaliação negativo. Isso quer dizer que a minha proposta apresentada ela é R$20 mil menor que o preço de referência. Quando isso acontece, é necessária uma garantia adicional. Explicando melhor. No caso de estudo em questão, o valor de avaliação é negativo em R$20 mil, ou seja, o valor da proposta vencedora de R$520 mil é inferior a 80% do valor médio aritmético das propostas válidas em R$540 mil. Existe necessidade de garantia adicional, conforme preconiza o artigo 48, inciso 2, parágrafo 2º da Lei 8666/93. Eu preciso fazer uma garantia adicional de R$20 mil. Entendam, pessoal. Nenhuma empresa que pratica preço inexequível quer dispor dinheiro, quer dispor fiança, quer dispor até o seguro-garantia para uma garantia adicional, porque isso inviabiliza totalmente o negócio dela. O negócio já é inexequível. Imagina com garantia adicional. Me compreendem agora? É aí que está o X da questão. Essa garantia adicional eu posso fazer como? Parágrafo 2º. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta foi inferior a 80% do menor valor a que se refere as alíneas A e B, será exigida para assinatura do contrato prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor correspondente da proposta. Nós temos aqui uma garantia adicional de R$20 mil, que vai ser prestada como? Lei 8666/93, artigo 56, parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1, caução em dinheiro.
ou título da dívida pública, desde que reconhecido pela administração. Inciso 2, seguro-garantia. Inciso 3, fiança bancária. Na prática, caução em dinheiro é válida, é fácil se ele tiver. Seguro-garantia, eu não vejo muita saída, porque a própria análise do contrato vai mostrar ele inexequível. Uma seguradora não vai entrar nisso. E uma fiança bancária custa dinheiro, então ele vai gastar mais ainda para fazer. Na prática, o licitante que pratica o preço inexequível, ele sairia disso aqui. Quem está muito próximo, fica um pouco difícil fazer essa garantia. Pode até desistir da proposta. Então essa garantia adicional, ela vem para proteger a administração. A administração tem uma segurança na contratação. Ela localizou o preço inexequível e desclassificou ele. Agora, aquele preço que está ali como vencedor, ela quer saber se ele é exequível e traz segurança na contratação. Pessoal, vamos a um exemplo prático. Vou abrir aqui uma projeçãozinha para vocês. Nesse caso prático aqui, o que nós temos? A administração desclassificou as empresas inexequíveis. Ponto. Ela tem uma proposta exequível, entre aspas. Ela vai auferir se aquilo é exequível. Ela chega a essa situação, ela é exequível, mas existe uma diferença de R$20 mil para a garantia adicional. Na prática, um licitante que assina um contrato de R$520 mil, provavelmente já se exige uma garantia contratual de 5% do contrato. Então, num caso desse, contrato no valor de R$520 mil, garantia de execução do contrato de mais 5%. Então eu tenho aí 5% de R$520 mil, R$26 mil. Eu já tenho que fazer essa garantia contratual, né? R$26 mil de garantia contratual. Posso acreditar esse em dinheiro, fazer um seguro-garantia, uma fiança bancária. Só que agora eu tenho uma despesa a mais. Para que eu execute esse contrato, eu tenho que ter uma garantia adicional de mais R$20 mil. Será que vale a pena? Então aqueles preços muito próximos do preço inexequível, muitas das vezes eles também pedem para serem desclassificados, porque eles não têm o que? Viabilidade econômica para assinar o contrato. Essa é mais uma dica que eu deixo para vocês. Aqueles preços muito próximos, às vezes pedem a desclassificação por não ter viabilidade econômica de proporcionar uma garantia adicional. Ok? Então fica essa dica aí para vocês. Fizemos testes aqui com números pequenos. Agora, criem situações para vocês com números maiores, em milhões de reais. Você vai ver que essa garantia adicional, ela pode separar muito. Ela vai diretamente na parte econômica do contrato, né? Seja caução em dinheiro, fiança bancária ou um seguro garantia. Ok? Então, creio que esse case 2 aí deixou uma lição muito boa, que o case 1 ele foi positivo, não tinha necessidade de garantia adicional, mas o case 2 ele foi negativo, teve a necessidade da garantia adicional. Objetivos da aula número 2, apresentar novamente o método de cálculo para vocês, localizar o preço orçado pela administração, localizar a média aritmética das propostas e identificar o preço inexequível. Identificar o fator de necessidade de garantia. Esse foi o maior objetivo da aula de número 2 e mostrar para vocês também quando existe a necessidade da garantia adicional. Espero aí ter atendido a expectativa dos senhores. Nossa aula número 3 finaliza agora. Mais uma vez, acesse o chat, tutorial, interajam com a gente, né? Já tem os meus contatos, né? Vou abrir novamente aqui para vocês. Falem comigo por Skype, Wesley SM. Se eu não estiver lá, deixa um recado. Assim que eu entrar, eu respondo. Falem comigo pelo WhatsApp, 27 98191 5599. Se eu não puder responder na hora, mas daqui a pouquinho eu respondo vocês. Ou me encaminhe um e-mail para wesley@licitanews.com.br ou atendimento@licitanews.com.br. São os meios mais rápidos de contato que nós vamos ter. Ou acesse o chat do próprio portal e deixem lá uma mensagem para nós, ok? Então, pessoal, faça a avaliação agora dessa aula. Atinjam aí a pontuação 7 para ter acesso à nossa aula de número 4. E aí nós vamos começar aí a falar sobre a peça recursal para apontar um preço inexequível. Eu vou comentar com vocês nesse curso o formato base de uma peça recursal para apontar o preço inexequível. Nos encontrando na aula de número 4 e vamos agora para a nossa reflexão para fechar a aula de hoje.
Reflexão. É impossível calcular o número de boas ideias que são abandonadas todos os dias em consequência da dificuldade de administrar os relacionamentos, né? Aí um grande mentor aí da Harvard, né? Universidade americana. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Quantas ideias temos numa empresa e aquela vaidade, o relacionamento interpessoal joga essas ideias no lixo, abandona por vaidade, por inveja, por um monte de situações negativas. Vamos desenvolver esse banco de ideias. Nós temos muita inteligência compactada, muita inteligência guardada, muita inteligência mal aproveitada. Nós temos que colocar essa inteligência para fora. Coloca a sua. Escreva suas ideias. Deixe o seu sonho te encontrar. Ele vai te projetar para um futuro maravilhoso. Nos encontramos na aula de número 4, logo logo. Um forte abraço, Wesley Medeiros.